Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu não quero com vocês, vai ter uma hoje para Natal. Ela com a Letícia Castro, uma grande amiga, grande profissional. Mas eu só consigo chamar ela aqui para a gente conversar um pouquinho. Lê, estou tentando te chamar aqui, ver se você consegue entrar. Muito bom, dona Letícia. No fim, eu tive que conectar pelo telefone. Tudo bem? Tudo bem, e você? Quanto Tudo tempo, ótimo. né? Verdade, muito tempo mesmo. Legal, que bom que você aceitou a conversar um pouquinho com a gente. Que bom que você aceitou a falar um pouquinho desse nosso assunto aqui, que é gestão. Já começando te agradecendo muito aí eu sei que você é muito ocupada, mas já te agradeço aí pelo tempo. Obrigada a você, né, pelo convite. Fiquei surpresa, há pouco tempo, mandando 1 milhão de mensagens. Legal. Bom, só para te explicar um pouquinho, ah, eu juntamente com um outro grande amigo meu, Rodrigo Henrique, até depois eu coloco aqui o Instagram dele é Insta_Rods. A gente criou muito tempo atrás um blog chamado Papo Gerencial. Há uns 10 anos atrás, para ser bem exato. Então a gente ali buscou conversar um pouquinho sobre gestão de projetos, sobre gestão de pessoas e como que é a vida no mundo corporativo. A gente deixou isso aí um pouco de lado, deixou isso aí um pouquinho stand-by, mas a gente resolveu voltar agora para conversar. Logicamente, devido à pandemia, devido a tudo que está acontecendo, a gente achou uma boa hora da gente voltar a conversar. E umas Uhum. ideias do Papo Gerencial chama pessoas que realmente têm um lado profissional, têm uma carreira profissional brilhante. E é claro que eu lembrei de você, de toda a sua história, de todo o seu talento, de todo o seu profissionalismo. Eu lembrei e falei, cara, eu vou chamar a Letícia, uma grande amiga minha, conheço ela há muito tempo, e ela tem uma história interessante, acho que vale a pena a gente conversar com ela. E só para conversar, para começar, eu queria que você falasse aí para a galera quem é a Letícia. Falasse o quê? Desculpa que deu uma cortadinha. Eu queria saber quem é você, quem é a Letícia, de onde você veio, onde você Vi- está. Porque muita gente acha que você mora em Paris, né? Mas não é bem a verdade. Exatamente. Então, bom, Letícia Castro, vim do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha chamada Rio Grande, que não é tão cidadezinha assim, uns 300 mil Sim, habitantes. Mudei bastante durante toda a minha vida, então eu morei em Minas Gerais, morei em outra cidade no Rio Grande do Sul, e, e depois fui morar em Santos, foi lá onde a gente se conheceu, e depois fui para São Paulo, até para trabalhar e tudo mais. sim. E depois de um tempo na empresa, eu tive uma oportunidade de expatriação, uma missão depois de expatriação. E, como tu disse, todo mundo, quando eu falo que eu moro na França, o pessoal fala, nossa, que legal, você mora em Paris. E aí, no final, a gente então, não. Inclusive, eu tive pessoas da minha família que já vieram para Paris para me encontrar, só que eu moro em Lyon. Sério? E eu tive que ir 400, 500 quilômetros para buscar a família, porque eles estavam em Paris para me encontrar. Meu Deus do céu. É que todo mundo acha que a França se resume em Paris, né? Mas não é bem assim. Entendi. E Lyon, na verdade, é a segunda entre Lyon e Marseille, sempre estão disputando quanto a isso, mas é a segunda maior cidade da França em termos de população, na verdade. É interessante, é muito bom saber. Que nem eu falei, né? Todo mundo acha que França é Paris, Champs-Élysées, Arco do Triunfo, mas Paris tem outras cidades que têm uma sua representatividade, né?
E me fala o seguinte, como é que foi essa a saída para a França? Como é que você encarou isso? Isso foi uma oportunidade? Você que buscou? Como é que foi? Como é que aconteceu isso? Bom, na verdade, sim, né? Eu nunca fui muito quieta, então sempre tive correndo atrás de um monte de coisa. Eu É, sei. eu comecei como estagiária na Ródia na época, e lá acabei entrando numa equipe que era global, então acabei tendo contato com vários países. Sempre disse que ia trabalhar numa empresa grande para viajar bastante. Então, e dentro da Solvay, hoje Solvay, né? Da Rod, a gente tem a oportunidade de conhecer os lugares. Então, em todas as minhas viagens, eu conheci bastante quando estava trabalhando. Na Solvay, eu sempre disse que queria ser expatriada, queria ser expatriada, queria ser expatriada. Aí, em um momento, eu mudei de chefe, a organização mudou, a Solvay comprou a Rod, e eu queria ser expatriada. Aí o meu novo chefe, né, na verdade, ele falou, você quer? Então vamos fazer um teste? Você quer ficar 3 meses em Bruxelas? Eu falei, vamos. E aí cheguei em casa e falei pro meu marido, então eu vou ficar 3 meses em Bruxelas. Ele falou, como assim? Peraí, tem gente reclamando que tá com eco. Deixa eu pegar meu fone de ouvido, de repente tem uma Eu vi aqui também. Deixa eu pegar um fone aqui também, peraí. Acho que vai ficar melhor. Pessoal, se tiver melhor, tá? Com fone, talvez fique melhor assim. Vamos ver. Vamos ver se fica melhor. Se vocês acharem que o som tá meio ruim, vocês avisam de novo, tá? Melhor? Tá me Pra mim ouvindo? tá melhor. Tô. E você? Tô te ouvindo bem. Bom, então eu cheguei em casa e falei pro meu marido, né? Falei, amor, tô indo pra Bruxelas, ficar 3 meses. Ele falou, como assim 3 meses? Eu falei, surgiu uma oportunidade e tal. E aí eu acabei indo para uma missão, Uhum. inclusive chegando lá, na primeira semana que eu cheguei lá, eu torci o pé. Nossa. Fiquei com o pé super inchado e aí eu falei, não posso falar Nossa, nada, cara. porque senão eu vou voltar. E aí fiquei 3 meses com o pé machucado, indo Sério, você trabalhar de aguentando salto dor? alto todo santo dia. Meu Deus do céu. E aí foi uma oportunidade maravilhosa. Eu fiquei em Bruxelas. Bruxelas é uma cidade espetacular, conheci muita gente diferente. E aí quando eu voltei para o Brasil, o meu chefe falou para mim, e aí, ainda quer ser expatriada? Eu falei, quero. Aí ele falou, mas eu vou te mandar em outra missão. Você vai 3 meses para Lyon. Eu falei, puxa vida, meu marido vai me matar, né? E na época ele estava desempregado e aí eu falei para ele, olha, 3 meses em Lyon, vamos comigo. Ele falou, mas como? Eu preciso procurar emprego. Eu falei, mas você só pode Sim. ir porque você está desempregado, senão não ia ter como. E aí ele falou para mim, beleza, então vamos. E aí, a partir daí, nunca mais eu voltei para o Caramba. Brasil. Eu fiquei 3 meses, me ofereceram uma expatriação de 1 ano e meio. Aí depois eu voltei para o Brasil só para renovar o visto e aí eles me ofereceram um contrato local aqui na França. Então foi uma oportunidade assim que eu sempre quis, de morar fora, de conhecer outras culturas e foi uma super oportunidade, assim, não me arrependo nem um pouco. Poxa, legal, que legal. E me fala o seguinte, eu sei que, por exemplo, sua mãe e seu pai, você é muito ligado com seus pais. Como é que foi esse desapego aí, de sair do Brasil, ficar do lado da mãe e do pai? Ainda é a parte mais difícil, estar longe da família, né? É o que a gente acaba sofrendo mais. Ainda bem que hoje a gente tem muita tecnologia aí, então eu e os meus pais, a gente se fala todos os dias por WhatsApp, nem que seja para mandar só uma mensagem de bom dia. Todo Sim, momento, tudo que a gente faz aqui, a gente está sempre compartilhando, eles com a gente também. Pelo menos uma vez por semana, a gente faz vídeo.
E os meus pais, eles tentam vir. O meu pai só consegue vir uma vez por ano, então eu tento pelo menos ir uma vez por ano também. E a minha mãe consegue vir 2 vezes por ano, porque ela não trabalha, então ela sempre vem para o meu aniversário e vem junto com meu pai. Mas Legal. é o maior sofrimento mesmo, é o fato de estar longe da família. Entendi. E a parte de adaptação, você se adaptou rápido com a cultura, com todos o, até mesmo o processo burocrático dentro da empresa, a língua. Você já chegou falando francês ou não? Não, quando eu cheguei eu falava bem pouquinho. Eu tinha estudado 1 ano, na verdade, de francês no Brasil, achava que arrasava no francês. E aí, quando eu cheguei aqui, gente do céu, eu me lembro que o meu chefe, quando chegou aqui, o responsável da região, falou assim: olha, a Letícia, ninguém vai falar inglês com ela, a não ser que seja coisa de trabalho, ela vai aprender. E na época eu era a única brasileira que estava aqui. Então todo mundo só falava francês comigo, e eu me lembro do meu primeiro almoço, eles convidaram umas 15 pessoas para almoçar. Nossa. E todo mundo falando francês, assim, daqueles assuntos bem aleatórios. E eu lembro que eu passei o almoço assim, ó. Porque eu não entendi uma palavra do que eles falavam. Então foi muito, muito, muito estudo. Me forçar sempre. Então eu não falava inglês com o pessoal, a não ser que fosse uma coisa muito necessária. Eu sou uma pessoa que gosto muito de falar. Eu passei, eu acho que uns 4 meses que todo mundo achava que eu era tímida, porque eu não conseguia falar, eu não conseguia montar uma frase, na verdade. E você aprende coisas no francês, na escola, que não se usa, ou que não é do jeito que é usado. Então, por exemplo, quando você fala eu sou em francês, você fala je suis. E aí, quando eu cheguei aqui, todo mundo falava suis. E eu falava, mas que diacho é chui? E chui é igual a gente, sabe? A gente fala, em vez de falar eu estou, você fala tô. E é exatamente a mesma coisa. Então, no começo, foi muito difícil. O francês é uma língua que hoje faz 5 anos que eu tô aqui. Ainda tem muita coisa para aprender. De vez em quando ainda sofro com algumas coisas. Mas foi bom. Em termos de adaptação, assim, com a empresa, na verdade foi tudo uma adaptação, né? Porque a cultura é muito diferente da nossa. Eu trabalhava na Solvay já fazia 6 anos quando eu vim para cá, então assim, eu era muito próxima dos meus amigos, das pessoas do trabalho, né? Então nós éramos amigos mesmo. E quando eu cheguei aqui eu me vi sozinha, né? Então eu não tinha com quem almoçar. Na hora do almoço eu ia lá e não tem restaurante, né, na empresa. Cada um leva sua marmitinha. E aí eu ia num restaurantezinho do lado, comprava um negócio, quando eu via que o pessoal saía correndo para almoçar, eu ia atrás e sentava na mesa. E aí todo mundo ficava me olhando, tipo assim, ela se convidou para almoçar? Eu me convidava para almoçar, porque senão eu ia almoçar sozinha. Então essa adaptação foi bem difícil. Hoje eu posso dizer assim que eu tenho amigos de verdade, assim, franceses, sabe? Daqueles que eu sei que eu posso contar. Sou madrinha de casamento, a gente faz coisas assim juntos. Então, assim, foi uma experiência um pouco dolorida, né? Obviamente, mas que valeu a pena. E obviamente que tem muita coisa boa aqui. Quando a gente fala de segurança, você conseguir caminhar às 3 horas da manhã na rua, no começo eu olhava para trás, né? Para ver se tinha alguém me perseguindo. E aí você percebe que é um pouco paranoia nossa, porque a gente vive num ambiente menos seguro, né? No Brasil. Sim. E a gente acaba se adaptando com uma vida mais simples, porque todo mundo acha que porque a gente está na França, o salário em euro e que a gente vai ter uma vida super luxuosa, e a gente vive de maneira muito mais simples. Por exemplo, eu morava em São Paulo, então muito mais simples
do que, na verdade, eu tinha em São Paulo. Então, aqui eu não tenho empregada doméstica, que eu tinha 2 vezes por semana no Brasil, não dá para pagar, porque aqui a gente paga por hora. Você vai num restaurante, tem um cara que pega o seu carro para estacionar no Brasil. Aqui você nem encontra estacionamento, né? Você vai pagar uma fortuna para poder estacionar na rua. Então, assim, em termos de luxos, eu posso dizer que no Brasil eu tinha mais luxo do que aqui. Mas hoje a minha vida é mais saudável e mais leve do que ela era no Brasil, na verdade. Isso também se compara, falando um pouquinho agora sobre... Porque você tem um cargo de liderança aí, né? Como que é a diferença da gestão? Tem alguma diferença de gestão? O beabá de gestão continua o mesmo? Sendo aqui no Brasil ou sendo em nenhum? É bem diferente, na verdade. Porque aqui, né, eu sou coordenadora de infraestrutura da França. Então, hoje meu papel não é mais global, eu sou uma pessoa regional. E a França, ela tem uma coisa bem diferente da gente, que no Brasil a gente respeita muito a hierarquia, né? Certo. E na França, a hierarquia ela é mais suave, na verdade. Então você vai ver um chefe e uma pessoa que está trabalhando para ele batendo boca, mas batendo boca mesmo, sabe? Porque eles estão ali de igual para igual, um falando com o outro o que está pensando e eles não têm papas na língua. E as pessoas, e o sindicato aqui ele é muito forte. Então, por exemplo, assim, tem um colega nosso brasileiro, o Marcelo, que ele tem um cargo ele estava gerenciando um projeto. E ele precisava de uma pessoa de uma outra equipe. Então ele conversou com a responsável dessa pessoa e a pessoa falou, pode conversar com ele. Tá bom. E ele chegou, falou pro cara, preciso que você trabalhe no meu projeto. Aí ele falou, não. Falou, como assim não? Falou, não, não me sinto motivado para trabalhar no seu projeto, então não vou trabalhar. Assim? Aí ele foi conversar com a responsável do cara, né? E aí a responsável do cara olhou para ele e falou, você quer que eu faça o quê? Então, assim, é complicado, porque você tem que realmente, a gente ouve muito falar em motivar as pessoas, e aqui realmente você tem que encontrar maneira de motivar, porque senão eles não vão trabalhar para você, e isso não é um problema. Mesmo se for um chefe imediato ou alguém, ele pode se recusar. Ele pode se recusar. E tá tudo bem. E tá tudo bem, assim... não significa que depois você vá conseguir o que você quer, vamos dizer assim, né, em termos de crescimentos. Mas, assim, outra coisa que eu sinto muito é que, assim, os franceses, eles estão satisfeitos com o que eles têm. Eles não têm... aqui tem falta de gente para ser gerente. Porque eles não têm interesse em prejudicar a vida pessoal deles para ser gerente. Então, assim, eu fiz o meu trabalho, 5 horas da tarde eu saio, 5 horas da tarde eu saio. Você precisa de mim? Desculpa, amanhã eu tô de férias, eu não venho. Vamos parar então o projeto, porque o cara, a semana que vem tá de férias, entendeu? Nossa. E você tem que lidar com essas coisas, ser diferente. Eu até coloquei um post esses dias falando justamente disso, que às vezes tinha um colega meu que trabalhava comigo em São Paulo, que a gente ganhou a mesma promoção, né? A mesma promoção, só que eu aceitei, logicamente, que eu queria aquilo. É claro que eu sabia que ia me levar muito mais tempo, ia ter muito mais overtime, eu ia sair, eu chegava às 8, ia sair provavelmente às 8 da noite lá, e ele realmente se recusou, ele não quis. Ele falou, Vitor, não quero não, cara. Eu quero tocar meu violão, quero sair às 5 da tarde, ficar com a minha família e já era. Eu fiquei assim, cara, você tá louco? Não quero não. E a gente aprende aqui, eu acho que é isso, as pessoas têm ambições diferentes e elas são respeitadas por isso aqui, entendeu? A gente se vê muito jogado de lado, eu acho, no Brasil, quando você não tem a ambição de ter um cargo de gerência. E aqui, ok, você vai trabalhar ali, você vai ficar naquilo ali, talvez fazendo aquilo o resto da sua vida.
Mas você tá feliz? Ok, fica ali, entendeu? Isso é diferente e eu acho que é uma dificuldade que a gente tem. Tô mandando beijo para minhas amigas que estão conectando. Tá certo. Isso é o que é difícil, assim, sabe? Porque a cultura é diferente e a gente tem que se adaptar, mas ao mesmo tempo eu não quero perder o meu lado brasileira, porque eu acho que esse é um dos motivos pelos quais eles não acabaram me contratando aqui, entendeu? Hoje você, por ser brasileiro e ter a cultura brasileira, aquilo que você aprendeu aqui no Brasil, hoje você faz a diferença? O pessoal realmente percebe um toque diferente de gestão, de projetos, quando você coordena a sua equipe, quando você faz algum projeto novo, você vê uma diferença referente aos outros coordenadores? Eu acho que uma das maiores diferenças, e não só para mim, mas todo mundo que eu vejo que vem como expatriado, é realmente esse contato com pessoas, sabe? Eu acho que no fundinho a gente gosta um pouquinho mais de pessoas do que eles, na verdade. E Entendi. eu acho que a diferença é a gente consegue conectar as pessoas, fazer com que elas trabalhem para a gente de uma maneira que não seja, você precisa trabalhar. Então, assim, essa capacidade de unir e essa capacidade de trabalhar junto, sem que seja uma coisa forçada, da gente fazer, querer que as pessoas estejam bem, eu acho que faz uma grande diferença dos brasileiros e, obviamente, que tem o lado de que a gente não se importa se a gente precisar trabalhar até mais tarde para terminar uma apresentação, se um dia eu precisar trabalhar no sábado, no domingo, a gente não reclama dessas coisas, e que não é o caso dos franceses, porque os franceses eles gostam bastante de reclamar. Entendi. Em relação ao plano de carreira, Ale, como é que é visto aí em Lyon, onde você trabalha, ou qualquer outra empresa que você conheça, como é que é o plano de carreira? Você diz em termos de quê? De crescimento profissional. É uma pessoa júnior, ela consegue chegar a uma diretoria? Olha, uma das coisas aqui na França existe o que eles chamam de cadre. A gente já tinha isso aí na Solvay do Brasil. E até na escola, para eles é bem diferente. Então, quando você termina a sua escola, você tem que definir se você vai ser técnico ou se você vai fazer faculdade. E é muito difícil essa trajetória mudar depois. Porque a partir do momento que você escolheu um lado técnico, dificilmente você vai conseguir ser aceito numa universidade depois. Entendi. Então, é uma decisão que você tem que tomar muito cedo. E quando a gente fala de cadre, que é um nível um pouco menos operacional, mas as pessoas que podem chegar a um nível gerencial, se você não tiver universidade, você não chega. E se você entrar na empresa sem ser cadre, é muito, muito difícil você se tornar um cadre dentro da empresa. Então, o que a gente vê muito aqui, e mesmo em termos de aumento salarial, os aumentos salariais aqui são muito pequenos. Então, o que a gente vê é que uma pessoa, quando ela quer uma coisa muito melhor, ela muda de empresa. Então, esse é um problema que se tem quando, por exemplo, você entra numa empresa como cadre e você quer um aumento salarial, vai ser mais difícil. Eu vejo aqui no Brasil, por exemplo, que a mudança de emprego normalmente ela acarreta uma insatisfação realmente com o ambiente de trabalho, ou a grande maioria dos casos é para aumento de salário. Aí, pelo jeito, conforme você falou, é muito segmentado. Ou você é um cara da área técnica ou não. A parte salarial influencia bastante nisso ou não? O cara realmente não tem muito interesse. Ou o custo de vida do europeu é diferente do nosso? Eu acho que tem uma mistura um pouco dos dois. Então, é que nem você falou, eu acho que às vezes não tem interesse. Como eu falei, o cara quer ter a vida dele ali, ele ganha o salário dele. O que acontece em termos salarial é que a diferença salarial ela é muito pequena.
Então, às vezes, o que o cara fala é, eu não quero ser um gerente para ganhar, sei lá, isso a mais para ter muito mais trabalho, entendeu? E o custo de vida aqui é caro. Mas é que nem eu falei, eles não se preocupam. E é engraçado, né? Porque a gente acha que francês é chique, né? Mas assim, você vai pra praia. No Brasil, você vai pra praia e leva alguma coisa para comer, é farofada, né? Na França, um francês ele vai se recusar a pagar alguma coisa na praia, porque que absurdo, é muito caro. Então ele vai levar tomate pra praia para comer, entendeu? E é normal. Então eu acho que eles enxergam essa coisa de luxo que a gente tem, roupa de marca, não sei o que, eles não estão preocupados com isso. Então, vamos pagar academia? Por que eu vou pagar academia? Eu posso correr na rua, eu posso pegar minha bicicleta e andar. Então, assim, o custo de vida é mais caro, mas eles têm vários meios de fazer um desvio aí para conseguir viver bem. O status não importa tanto. O cara tem eu tenho um amigo meu que ele mora em Paris mesmo. Ele fala em relação ao status, né, de você ser um diretor ou ser um cara abaixo da diretoria. Ele fala que os carros praticamente são os mesmos, que logicamente para um homem, né, pô, vou ter um carro. O carro, ele tem um Mercedes-Benz, mas é o mesmo carro do diretor dele. Ele tá 2 cadeiras abaixo. Então ele fala, cara, aqui é bem tranquilo em relação a isso. Isso aqui é engraçado, né? Porque se a gente relacionar isso com a vida, no Brasil, eu como mulher posso dizer que quando você vai para a empresa, você tem algumas obrigações, vamos dizer assim, em termos de aparência. Então, você tem que estar com o cabelo bem arrumado, você tem que estar com as unhas feitas, você tem que estar de salto alto, você tem que estar arrumada. Então, no Brasil, se você não está com os requisitos, todo mundo te olha de cara feia, vão ficar falando, talvez você nem consiga uma promoção de acordo com o jeito como você se arruma. Uhum. O que não acontece na França, né? Então, aqui eu deixei meu cabelinho natural aqui, enroladinho, e eles não ligam. Então, assim, você não faz a unha, você não quer se arrumar bem, ok, óbvio, eu acho que assim, siga o exemplo que você quer ser, né? Então, obviamente, quando você vê uns cargos super altos, as pessoas estão arrumadas e tudo mais, se é ali que você quer chegar, eu acho que a sua aparência faz uma diferença porque você é a cara da sua empresa. Sim. Mas no dia a dia, eu fiquei chocada quando eu cheguei aqui, que no verão tem gente que vai de bermuda da empresa. E isso não é um problema, entendeu? As pessoas não julgam ele ou ela por estar indo de bermuda para a empresa, o que não acontece no Brasil. Entendi. Realmente isso é bem esquisito, apesar que teve alguma época aqui que algumas empresas liberaram a bermuda, mas confesso que é bem esquisito. Eu cheguei a liderar alguns projetos em Manaus. Em Manaus, cara, você só sai do avião, você já tá suando, né? Você pingava. E eu via uma galera de bermuda, de croque, e eu achava aquilo muito esquisito. Trabalhando em São Paulo, todo mundo de terno e gravata, chegar em Manaus, um escritório, cara de croque, e eu achei aquilo muito estranho, né? Mas é claro que eu confesso que é bem estranho. E é interessante porque você fala que a aparência realmente não conta, porque isso valoriza mais o ser humano, né? Valoriza mais o teu intelecto, aquilo que você pode oferecer como pessoa, né? Não a Sim. aparência, a estática. Isso é bem interessante do europeu. Isso é só na França ou acontece na Europa inteira? Na Europa inteira. Na Europa inteira. Então é cultural. É cultural. É cultural. E é que nem você falou, é um termo assim eu acho que é valorização das pessoas, sabe? A gente se preocupa muito, eu estou até lendo aqui que a Rafa colocou que no Brasil tem lugar que instrui como você tem que se vestir. Eu já fui em entrevistas com o RH que a menina tava de topzinho e blusinha caída, assim, do lado, sabe? Para fazer entrevista. E eu falei, Sim. meu Deus... Então, assim, pra gente no começo é estranho. E outra coisa que pra mim é muito interessante é em termos de sinceridade, porque a gente sente, no Brasil, a gente tem essa necessidade de agradar os outros, né? Então, eu não vou falar isso porque ele vai ficar chateado, eu não vou falar isso porque
o fulano pode entender mal. Na França não tem isso. Se ele olhar e para você, eu já tive casos, eles não falam da aparência de uma maneira maldosa, sabe, por detrás de você. Mas eu já tive momentos que eu fui para a empresa e ter as meninas olharem para mim e falar: Lê, esse cabelo tá horroroso. O jeito que tava antes tá melhor. E eu ficar assim, tipo, o que tá acontecendo? E eles são super sinceros, mesmo em relação ao trabalho, de virar para você e falar: olha, esse trabalho que você fez tá uma porcaria, você precisa melhorar e fazer isso desse jeito, assim, que vai ficar melhor. E a gente não tem esse costume. Então, no começo, isso também, para mim, foi um choque cultural bem diferente. Entendi. Eu lembro que eu fui para Paris em 2013, né? E, assim, eu achei o máximo, achei muito legal. Tanto é que eu cheguei de, acho que era quase meia-noite, mais ou menos. Fui eu e mais uns 5 caras, a gente foi para um treinamento. E eu fiquei em torno de 3 semanas, mais ou menos, em Paris. Eu lembro que quando eu saí, eu pensei: pô, vamos sair e tal, não sei o quê. Tipo, vamos para onde? Vamos para Champs-Élysées e tal. Na hora que eu botei o pé na Champs-Élysées, eu vi aquela galera. Uma coisa é uma opinião minha, tá? Eu vi a galera muito bem vestida. E eu de calça jeans, camisa e tênis. Falei: não, peraí. Peguei, voltei pro hotel. Falei, me arrumei, falei: agora vambora. Mas você tá falando da Champs-Élysées, né? Champs-Élysées tem turista. Eu falei: cara, essa galera se arruma muito bem aqui. Eu olhava para um lado, olhava pro outro, cara. Tipo, os negrão, tipo, tudo arrumado e sobretudo e tal. Eu falei: não, peraí, deixa eu voltar pro hotel, deixa eu me arrumar. Agora vambora. Não, mas assim, os parisienses são diferentes. E se você conversa nos outros lugares, os franceses não gostam dos parisienses. Porque eles são metidos, porque eles são mal educados, porque não sei o quê. Então, assim, é uma diferença. E, obviamente, que quando você vai numa Champs-Élysées da vida, tem muito turista. E todo mundo que é turista que vai pra Champs-Élysées, você quer ser chique, né? Porque, afinal de contas, você tá em Paris, né? Então, eu acho que tem um pouco disso também. Até contar em off aqui, pessoal que tá assistindo, eu fui pra Champs-Élysées, aí eu tava com fome. Tipo, cara, a primeira coisa que você faz, você vai no McDonald's. A Letícia mandou uma mensagem me zoando, falou: pô, tu tá em Champs-Élysées, vai comer no McDonald's? Eu falei: pô, acabei de chegar, cara, não conheço nada aqui. Tu lembra disso? Lembro. Não pode. Não, mas, pô, foi uma experiência muito legal, cara. Não, voltando ao assunto da parte de gestão, qual que é a tua principal dificuldade de coordenar as pessoas aí? Assim, hoje eu faço uma gestão onde não é uma gestão direta de pessoas. Então, assim, eu não tenho uma equipe que responde para mim diretamente. Então, eu tenho que coordenar a equipe que é do meu chefe. E, na verdade, isso é um pouco difícil, porque essas pessoas têm outros chefes. Então, quando você pede alguma coisa, ela fala: mas por que você está me pedindo isso? Quem devia estar me pedindo isso é o meu chefe. Então, distinguir os papéis e você conseguir se encaixar, até porque eu sou uma brasileira que peguei uma posição francesa, né? E no começo todo mundo ficou, e como eu falei, eles são muito sinceros. Teve um amigo meu, de verdade, sou madrinha de casamento dele, ele é da mesma equipe que eu hoje, e ele virou para mim e falou: desculpa, eu não entendi o porquê que você veio para nossa equipe e eu não vejo o valor que você pode agregar a ela. Então, assim, na lata. E não é de maneira malvada, entendeu? Na hora eu fiquei meio chocada, fiquei chateada até. Eu falei: meu, o que aconteceu? Mas depois eu vi que não era maldade. Tanto que depois que eu comecei a trabalhar, um dia ele chegou pra mim e ele falou: agora faz todo sentido, agora eu entendi por que você tá aqui. Eu acho que é isso mesmo. Mas no começo ele chegou e falou: não acho que não tem nada a ver você tá aqui, sabe? Então, o fato de gerenciar uma equipe que não é minha,
E além de tudo, o fato de que eu sou brasileira, né? Então eu faço as reuniões com eles de vez em quando, obviamente que tem uma falta de entendimento, até por causa da língua, porque as nossas reuniões são em francês, e às vezes me falta palavra, né? E aí eu tenho que arrumar uma maneira de conseguir explicar o que eu preciso numa língua que não é a minha, né? Então essas são algumas das dificuldades. Entendi. Falando um pouquinho agora, um assunto um pouco mais atual, é claro que a gente acompanha aqui também em relação ao governo, ao governo francês. A gente sabe que está tendo alguns protestos aí. Como é que foi a pandemia para vocês? Como é que você está lidando? Você está de home office? Como é que você está lidando com tudo que está acontecendo? Olha, eu estava no Brasil, né, quando a pandemia começou e foi uma super bagunça para conseguir voltar para a França. Foram 46 horas de viagem para conseguir chegar em casa. E aí, logo que eu cheguei, eles estavam... É só isso. Nossa Senhora. Eles estavam começando o lockdown, né? E assim, eu acho que nem eu falei, os franceses reclamam, eles sabem que eles reclamam, é cultural. Inclusive, quando você for assistir um filme francês, você vai ver que eles reclamam nos filmes de comédia como uma coisa mais acentuada, porque está na cultura deles a reclamação. Então, eles vão reclamar, obviamente, de que não foi bem feito, mas eu acho que foi bem coordenada, sabe? Eles fizeram... eu estou trabalhando de home office ainda, então todas as empresas que davam trabalharam de casa, eles fecharam restaurantes, não podia sair na rua, para sair na rua precisava fazer uma autorização, caso alguém te parasse na rua, você tinha que explicar o porquê que você estava saindo na rua, e tinha os motivos listados do porquê que você podia ou não sair na rua. Uhum. E eles começaram devagar, então a hora que quer dizer, começaram a sair da pandemia de maneira lenta. Então, a hora que eles viram que a quantidade de mortos estava diminuindo, que as coisas estavam ficando mais calmas, eles começaram a liberar aos poucos. Então, a gente, por exemplo, para fazer exercício, você só podia ir num raio de 1 quilômetro da sua casa. Agora, a gente já tem direito a fazer 100 quilômetros. Não, agora já liberou. Mas até a semana passada, ou comecinho desse mês, era 100 quilômetros. Aí agora a gente já pode ir mais longe. Essa semana já tem restaurantes e bares abertos. Então ainda tem a distância mínima, dependendo do lugar tem que pôr máscara, eles têm que passar o gel antes de entrar, eles distribuíram máscaras para a população. Então assim, eu acho que foi bem gerenciado, de uma maneira que hoje, apesar de ainda estar em casa, a gente sai na rua e a gente não sente medo, sabe? Porque você sente que o negócio tá direito. Então, mas, por exemplo, a minha empresa, a previsão é de que eu continue trabalhando de casa até setembro. Você conheceu ou conhece algum caso de morte em relação ao Covid ou algo assim? Aqui na França? Não, próximo a você. Alguma pessoa, algum amigo do trabalho que teve um caso chegou a vir a óbito? Eu conheço, eu tenho uma amiga minha que é brasileira também, que mora nos Estados Unidos, e o primo dela de 30 anos faleceu de Covid no Brasil. Eu tenho uma outra amiga minha que a tia dela faleceu. Eu tenho assim, tenho conhecidos e tenho conhecidos de conhecidos que faleceram de Covid. E eu acho que é triste, porque eu acho que às vezes falta um pouco da atenção devida para a situação. Entendi. Em relação à economia francesa, ao governo em si, como é que ele está se portando? Você enxerga que tem alguma melhoria da pandemia para cá? Porque provavelmente tem alguns protestos que estão acontecendo aí. Isso é em pró-governo, pelo Covid? Qual a real situação da França hoje? A França, apesar dela ter começado cedo, ela vai sofrer, né? Então, assim, um dos problemas que a gente tem aqui é que a maioria principalmente quando você fala na parte de restaurantes,
são empresas familiares, né? Então, mesmo o governo tendo dado ajuda, tem muita coisa que não consegue, não tem dinheiro para reabrir, né? Inclusive, eu ouvi de hotéis menores aqui, onde não tem previsão de abrir, nem sabem se vão abrir, porque eles não têm o dinheiro para começar, né? Então, assim, o governo, eu acho que ele deu uma boa uma colocada de dinheiro, né, no sistema para conseguir ajudar pequenos negócios. Eu acho que a população francesa, ela é muito solícita em relação a isso, então as pessoas estão se esforçando para ir em lugares menores, nos produtores locais, mas eu acho que a gente ainda vai ter bastante problema com a economia, viu? Eu acho que vai ser duro. Eu acredito que você sabe como é que está a situação aqui no Brasil, né, em relação ao governo e tudo que está ocorrendo. Eu acho que esse ano de 2020 realmente está perdido, né? A gente não tem, ao menos o brasileiro que trabalha aqui, né? Eu falo pelos brasileiros aqui. Eu acho que esse ano de 2020 está totalmente perdido. Não tem como a gente retomar uma economia estável. Eu acho que a gente vai sofrer muito também em relação a isso. E eu acho que não é só um ano, não. Eu acho que vão ser mais. Por exemplo, quando eu penso na Solvay, a gente tem mercados nossos que a gente já sabe que a recuperação é de 5 anos. Nossa. Então, afetou bastante. E eu acho que no caso do Brasil vai ser a mesma coisa. A recuperação vai ser bem lenta. Teve muitas pessoas que foram desligadas das empresas aí? O governo francês é uma coisa diferenciada, vamos dizer assim, né? A gente paga bastante imposto, mas a gente tem algumas coisas que a gente vê, né, que voltam pra gente no fim. Obviamente que eu acho que teve bastante gente desligada, né? Mas assim, quando alguém... Eu acho que no Brasil está tendo alguma coisa parecida, mas a gente tem aqui o que eles chamam de chômage parcial. Chômage parcial é um desemprego parcial, vamos dizer assim. Uhum. Sim. Onde você trabalha, sei lá, 20% a menos, o governo paga uma parte e a empresa paga outra. E existe uma garantia de um máximo, do mínimo que você pode receber. Então, por exemplo, assim, mesmo que você trabalhe 40% a menos, eles não podem retirar 40% do seu salário. O chômage parcial, ele te sustenta, sei lá, o máximo é 30%. Então, eles retiram 30% do seu salário e quem vai ajudar nisso é o governo, entendeu? Nossa, Tem grande diferença do que acontece realmente aqui no país. Então isso é uma diferença, assim, na Solvay tem muita coisa assim segurando, eles estão falando, quem tem férias, tira férias, porque aqui as férias a gente pode tirar dias individuais, então a gente não precisa tirar 5 dias, 10 dias, então se eu quiser tirar meio dia de férias eu posso tirar, e aí eles estão falando, usem as férias de vocês para evitar mais chômage parcial. Entendi. Então, a gente tem algumas ajudas também. Então, por exemplo, a empresa, o que ela faz? Tem países onde as pessoas não têm férias, né? E que elas precisam de alguma ajuda. Então, a gente como francês, né? A gente que tem... Já? Já tá vendo? Já era. A gente que tem um número grande de férias, a gente pode doar dias de férias para as outras pessoas da empresa, para que elas não precisem pagar dias de férias para o governo ou para a empresa. Entendi. E aproveitando o gancho, você já se considera francesa? Eu me considero meio a meio. Meio a meio? Eu acho que já tem muita coisa que eu não sou mais brasileira e tem muita coisa que eu nunca vou deixar de ser brasileira. Você sente falta do país aqui do Brasil? Algumas coisas. Mas assim, se eu for te dizer de maneira geral, o que eu sinto falta são as pessoas. Mas
não sinto falta de muita coisa. Assim, falando em país, né? Então, obviamente, eu sinto falta dos barzinhos, porque aqui não existe um barzinho que você vai comer uma porção com seus amigos, bebendo uma cerveja, sabe? Ou você bebe a cerveja, ou você vai num lugar para comer. É difícil nos dois. Como está dizendo aqui a Rafa, eu sinto falta dos nossos pagodes, né? Então, essas coisas, assim, eu sinto falta, sabe? Os encontros em família, obviamente, os encontros em pessoas, mas, assim, do país de maneira geral. Eu gosto, por exemplo, assim, amo o Nordeste. Ir pra praia, sentar na praia no Nordeste, poder sentar e ter alguém que vem te trazer uma cerveja, sabe? Uma porção. Isso não existe aqui. Então, isso eu sinto falta. E, obviamente, das pessoas. Mas, de resto, eu posso te dizer que hoje eu sinto bem menos falta. E hoje eu me sinto em casa, aqui. Entendi. Só falando com a Rafa, esquece, tá? Ela não volta mais, não. Não volta mas eu mais, vou pros pagodes. Não volta mais. Legal, legal. Bom, só para terminar, acho que já deu 45 minutos, 40 minutos mais ou menos de live. Como eu falo? Imagina, para mim foi legal, foi ótimo. Só queria saber, perguntei agora se você voltaria para o Brasil, mas queria saber o que é o diferencial para você, o que te faz estar aí, o que te faz acordar todo dia e trabalhar, qual que é o seu desejo, os seus sonhos a partir de agora? Assim, eu acho que nem eu falei, eu acho que as condições em termos de segurança, isso é uma coisa que me faz ter vontade de ficar aqui, e quando eu vejo em termos de assim, do jeito que vai o país aí, sabe? Então eu acho que não sinto muita vontade nesse momento de voltar. Outra coisa que eu acho que me mantém e que eu acho que eu me sinto feliz de estar aqui é por dar oportunidade à família de vir conhecer um lado que talvez a gente não pudesse conhecer, sabe? Da Europa, do outro lugar do mundo. Então, assim, o fato de eu poder trazer os meus pais, a minha família para cá, de mostrar coisas novas, de conhecer países novos, isso é uma coisa que me motiva e que me deixa feliz por poder prover essa oportunidade. E eu quero buscar cidadania, né, francesa, então até para que se um dia eu resolver voltar para o Brasil e depois voltar para cá, não sei. Mas assim, eu acho que o importante é assim, eu acho que eu sou brasileira, né? E eu sei que o Brasil tá aí para a hora que eu precisar voltar e que eu quiser voltar. Mas assim, hoje a França me acolheu muito bem e eu me sinto feliz de estar aqui, com as amizades que eu criei, com a vida que eu criei aqui. Meu marido está aqui comigo, então assim, a minha vida é boa aqui, mas eu ainda quero ficar mais um tempo, não sei ainda se um dia eu vou voltar ou não, mas eu sei que de qualquer maneira a minha casa está aí, se eu precisar, eu sei que eu tenho os meus pais, eu tenho os meus amigos, e se a gente precisar voltar, ele ainda é o nosso país, entendeu? Legal, muito bom. Bom, né, obrigado, tá? Obrigado de novo. Obrigada a você, Vitor. Pelo seu tempo. Obrigado pela história. Acho que conforme eu falei no início, eu tenho alguns amigos que têm uma história interessante, uma carreira sensacional, fantástica. E você foi realmente uma grande amiga, é uma grande amiga que eu tenho, que conheci lá atrás, acho que mais de 15 anos de amizade. E eu te desejo todo o sucesso do mundo, que você cresça ainda mais, que você possa aí mostrar para os franceses todo o potencial que você tem. Então, obrigado mais uma vez, tá? E qualquer hora, se você quiser, a gente faz uma nova, que tem muito assunto aí para explorar. Muito obrigada, Vitor. Como você falou, eu acho que aceitei com carinho por você ser meu grande amigo. Eu acho que você também, muito, muito, muito sucesso. Eu vi você aí crescer toda a sua carreira desde a época que a gente estava na universidade. E sucesso para nós dois.
E muito obrigada para todo mundo que participou também, mandando comentário. E foi bem legal. Obrigada, minha primeira experiência de live foi muito legal, gostei bastante. Legal, valeu galera, obrigado. E sigam a gente, tá? Siga o Instagram da Letícia, depois você deixa aqui pra galera. Siga também o Papo Gerencial, quem quiser, por favor, me siga também. Tamo junto, é isso aí. Valeu, Lê. Beijão. Obrigada, um beijo. Tchau. Valeu, tchau, tchau.